porque às vezes a gente quer tanto que Deus faça justiça na nossa vida, mas a gente é injusto nas nossas atitudes, né? A gente acaba sendo injusto porque eu não quero me sacrificar, eu quero viver do meu jeito, né? Eu digo teu Espírito Santo, mas eu não quero ter os frutos, eu não quero ter os frutos que é necessário para ter o Espírito Santo, eu quero só dizer. E Deus não tem como descer sobre a vida de uma pessoa que é assim, né? E é injusto, né? Deus sacrificou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, e aí a gente quer simplesmente todos os benefícios que esse sacrifício traz para o ser humano sem fazer nada, sem fazer a nossa parte, né? Quer fazer a justiça, às vezes, aos nossos olhos, né? Mas a pessoa, ela se acha no direito de julgar. Porque eu já abri mão disso, não vou abrir mão daquilo. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É a justiça que a gente tem que viver, é a justiça que vem de Deus e não a nossa. A partir do momento que a gente para de olhar com a nossa justiça, porque como você olhava para a sua vida, poxa, por que eu passo por isso? Isso não é justo. Eu não fiz nada, eu simplesmente nasci. Entendeu? Mas foi assim um acúmulo de coisas que você ao longo da vida foi alimentando. Então assim, era frutos da sua própria injustiça, digamos, no caso, né? Que gerava. Então assim, não é do nosso jeito. Quando você entendeu que você tinha que ser justa da maneira de Deus, aí foi quando você viu tudo mudar. E assim, quando a gente não tá disposta a se sacrificar, a ser justa, vai ser que nem quando você tava lá na outra igreja. Você vai lá, louva e tá tudo bem, sua vida não muda. Mas eu quero uma mudança de vida, eu quero realmente que a justiça de Deus esteja na minha vida, eu tenho que ter atitudes justas, eu tenho que ter atitudes de mudança. E a pessoa sabe quando ela tá sendo justa e quando ela tá sendo injusta. Você sabe, Andressa, a diferença do selinho do Braz e sem o selinho do Braz, do Espírito Santo, né? Por quê? Porque as suas atitudes, você sabe o que você teve que abrir mão. Você sabe que antes você disse que tinha, mas você vivia a mesma vida de sempre. Mas a partir do momento que você se sacrificou, e tem se sacrificado até hoje, né? Porque também é um engano dizer, eu sacrifico uma vez, eu abandono uma vez, abandonei minhas amizades do mundo, mas dentro da igreja eu vou e faço amizades que têm comportamentos mundanos. Então, que sacrifício é esse? É dia após dia. E agora, Andressa, porque, né, já tá 10 horas, mas pra gente chegar no ponto, porque antes, quando você passava com lutas dentro da sua casa, porque você via sua mãe com problemas assim, a sua reação foi o quê? Tentar suicídio, se isolava, brigava, implodia, depois explodia, tinha mau comportamento na escola, porque de qualquer forma você queria chamar atenção. Mas depois que você recebeu o Espírito Santo, você mudou, teve os frutos do Espírito Santo, ainda tem. Como que você reage diante agora das injustiças? Porque eu acho que você sofre, né? Tem situações que você fala, meu Deus, que injustiça isso, né? Eu quero... Como diz o povo agora, sabotaram a minha plantação, né? Então, e o que agora, qual é a mudança? Hoje em dia sua mãe vem na igreja, sua mãe tá... Ela tá na fé, porque vir na igreja, Fabi, ela vinha. Ela fazia o rolê a roleta da igreja. O rolê das igrejas. Quando eu comecei a ficar firme, ela ainda resistiu muito, né? Foi mais uma vez. Ela resistiu muitos anos assim ainda. Acho que tem uns 2, 3 anos que ela começou a vir na igreja, a pegar firme. Mas no início ela causou na minha vida também por causa da igreja. Eu também achava que isso era injustiça, né? Eu via o pai de outras pessoas da igreja sendo convertido, a minha não. Então, poxa, eu tô fazendo tudo certinho, eu tô aqui toda mudada, eu sacrifico tanto, cadê eu e minha casa serviremos ao Senhor? Cadê minha casa servindo? Exatamente, e aí vinha mais conflitos. Só que uma vez que a gente aprende, eu aprendi a ir pro altar, aprendi a depender de Deus, eu recorri a Ele. Então, por mais que às vezes eu chorava, sofria, ver as situações que eu passava na minha casa, com a minha mãe ainda, mas ali eu já tinha um refúgio. Eu sabia que eu não estava mais sozinha. Então eu encontrava em Deus ali, por mais que Ele não me desse naquele momento a resposta que eu queria, ver a minha família convertida, eu tinha forças para continuar lutando. Eu lembro que é bem conflitos, obviamente, se pergunta, mas por que, meu Deus, se eu não converte? Por que que a minha mãe ainda é assim? Se eu for fazendo tudo pra te agradar, eu vou, às vezes, eu lembro quando... Nessa fase também você já tinha atitudes justas dentro de casa, né? Já
já transferir essa justiça através do seu caráter na sua casa, né? Já depois, né, de algum tempo, minha mãe viu a mudança dentro de mim, ela parou de implicar. Demorou um tempo, mas ela viu que ela tinha que parar. Então, nesse período eu orava, eu buscava, sofria muito, né, vendo ela ainda longe do altar. Aquilo, ela sempre deixava a gente sentir muito o que estava passando ao redor dela. Eu sabia que era só Deus que podia ajudar. Então, às vezes, vinham os conflitos, vinham os pensamentos. Deus não é com você, porque se fosse com você, sua mãe já estava convertida, que a mãe de fulano se converteu. Ó, e chegou ontem na igreja, está convertida. A sua mãe não. Às vezes, eu não podia estar em certos eventos, certos locais com grupo jovem, algumas missões, porque eu estava em casa, que a mãe reclamava que eu tinha que ficar lá. Então, eu achava aquilo o fim do mundo, chorava. Eu lembro que eu fazia muita birra também com Deus, né? Que a gente tem esse período que, ai meu Deus, eu quero, se eu tenho que mudar, E eu não entendi o processo. Porque nessa fase toda eu também aprendi a me conhecer. Foi nessa fase que eu aprendi a ver quem era a Andresa que Deus via. Porque eu recebi o Espírito Santo, recebi uma nova vida, mudou muita coisa, mas ainda tem o processo dentro. Então, quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a ver que o problema não era só a minha mãe. Eu também tinha problemas, eu também tinha que me desfazer das coisas do passado, dos traumas que ainda poderiam, né, futuramente atrapalhar, que até atrapalharam o meu desenvolvimento, como eu era muito tímida, muito retraída. Então, Deus, ele usou essas situações com a minha mãe para me fazer mais forte, para eu amadurecer também. Eu aprendi a depender de Deus nisso e eu me conheci. Então, hoje, olhando para trás, vendo todo o processo, eu vi que realmente Deus tinha um propósito naquilo. Não era só ele me deixar sofrendo ali sozinha, era que realmente ele estava me preparando para futuramente fazer a obra, me preparando para ser mais forte, para ajudar outras pessoas, porque a gente estava ali, né, atendendo um jovem que estava passando a mesma coisa que eu. E só para deixar registrado que esse processo continua, tá, gente?